Nós faremos a leitura dos 4 primeiros versículos, com ênfase no 4º versículo, que é o texto para nós nesta manhã. Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto e eu farei a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor bondoso, ajuda-nos nesta manhã, nós te suplicamos. Somos pequenos, ó Deus, e fracos, e temos dificuldade, ó Deus, com as tarefas que o Senhor nos deixou, e especialmente aquelas mais honrosas e dignas, como a tarefa de ser pai. E nós precisamos, ó Deus, da orientação e da sabedoria que vem do alto, do Senhor, para podermos cumprir este ministério e este privilégio que o Senhor nos deu, de forma, ó Deus, sábia, para que sejamos, ó Deus, como pais, referência, principalmente do Senhor, que é com quem nós podemos aprender o que é ser pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender isso através da Tua palavra, neste texto que lemos nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós comemoramos o Dia dos Pais, e eu quero desde já parabenizar todos vocês que são pais. Que Deus os abençoe, parabéns pela tarefa que vocês receberam do Senhor e têm exercido diariamente na condução da sua casa, especialmente no tratamento com seus filhos. Especialmente se vocês estão aqui nesta manhã, eu posso dizer que vocês têm acertado e muito, mesmo não conhecendo muito bem alguns que eu estou vendo desde ontem pela primeira vez. Por que eu posso dizer isso? Porque vocês estão na igreja nesta manhã do Dia dos Pais, e mais do que isso, porque os filhos de vocês estão aqui, e isso significa muito debaixo do sol, isso significa muito no nosso tempo, significa que vocês têm tido o cuidado de investir naquilo que de fato pode trazer resultado na vida de vocês, que é no relacionamento deles com Deus. Isso é maravilhoso. Então desde já eu me sinto muito à vontade, porque eu sei, eu estou falando com pais que entenderam o que é principal e o que é prioridade na vida dos seus filhos. O apóstolo Paulo também se dirigiu à família, e quando ele escreveu esta carta à igreja de Éfeso, e a nós também, ele tinha como propósito lançar fundamentos, referências, padrões para aquela família que vivia naquela região. Especialmente a cidade de Éfeso era um centro, não só um centro comercial, mas era também um centro cultural e um centro religioso no primeiro século. Roma, tudo que vinha de Roma, que era o império que dominava aquela região naquela época, passava por Éfeso, ou aportava primeiramente em Éfeso, e dali se distribuía entre as outras cidades na região da Ásia Menor e na região da Palestina. E então, por causa disso, Éfeso era uma cidade da qual nós poderíamos falar que ela estava sempre atualizada, atualizadíssima, na crista da onda, como a moçada gosta de falar. Eles estavam por cima o tempo inteiro. Tudo que surgia de novidade na Europa chegava primeiro em Éfeso. Tudo que surgia de novidade na Ásia Menor e na Palestina começava a partir de Éfeso. E logo, muitas coisas que eram novas, mas não eram boas, começavam lá também. Então os problemas começavam também em Éfeso. Se as novidades começavam lá, as dificuldades também. E aquela igreja enfrentava uma série de dificuldades com cultura diferente e com várias religiões que aportavam ali em Éfeso, e o resultado disso é que aquilo se disseminava muito rapidamente, e as igrejas que já estavam lá, como a igreja cristã,
ela era influenciada por essas outras religiões. Os crentes daquela época, e acredito que os de hoje também, não tinham ainda anticorpos suficiente para resistir às novidades que surgiam inclusive no âmbito religioso. E com as famílias não era diferente também. As novidades que surgiam, os jovens e os adolescentes daquela época não eram diferentes dos de hoje. As crianças também. Surgia algo novo na rua, imediatamente isso era trazido para casa e os filhos diziam para os pais as mesmas coisas que nós ouvimos hoje. Ô pai, você está fora de moda, porque a moda agora é fazer assim. E então as famílias enfrentavam dificuldades também. Quando Paulo escreve uma carta, ele não só quer dar um padrão do que é ser cristão, do que é a fé cristã, e ele faz isso nos primeiros 3 capítulos da carta aos Efésios, mas ele quer dar também exemplos do que é ser uma família cristã, como é ser uma família saudável, o que é a filiação saudável, o que é a paternidade saudável, e ele faz isso a partir do capítulo 6. Ele fala sobre as relações de trabalho, como são relações de trabalho sadias, como são relações matrimoniais sadias, e ele faz esse apanhado da vida prática para nos dar um ponto de equilíbrio. Hoje eu quero pegar especialmente o versículo 4, que é dirigido aos pais. É dirigido aos pais de forma genérica, pai e mãe, e é dirigido, se eu considerar o contexto do Antigo Testamento, onde o pai é tido como o chefe da casa, como o patriarca, como o responsável, então eu tenho que admitir que Paulo, como um judeu também, ele está primeiramente colocando este peso, embora ele use um termo genérico para pai e mãe, mas o peso aqui está exatamente em cima da figura paterna. Não só por uma questão cultural, mas especialmente por uma responsabilidade que o próprio Deus deu através de Moisés. Nós lemos aqui, Deuteronômio capítulo 6, o próprio Senhor deu a Moisés essa responsabilidade de transmitir aos homens hebreus, aos homens de Israel, que eles deveriam não só ouvir as ordens de Deus, mas deveriam ensiná-las com persistência aos seus filhos. Então nós estamos falando sim de pais, da figura paterna, até aqui no versículo 4 do capítulo 6 da carta aos Efésios. E Paulo fala a respeito de como o pai deve lidar com o filho, qual a responsabilidade. Se é compromisso do filho honrar o pai e a mãe, se é responsabilidade do filho obedecer, e inclusive Deus diz que se ele fizer isso, ele vai ter uma vida longa sobre a terra. Por outro lado, é responsabilidade do pai criar os filhos na disciplina do Senhor, não provocar a ira deles, para que eles possam ir bem, para que eles possam honrá-los, para que eles possam obedecê-los e para que eles possam ter uma vida longa. Então esse é um mandamento complexo, porque ele envolve 2 lados e envolve uma promessa. Muito bem, o lado dos filhos eu vou poupá-los hoje. No dia das crianças eu falo com vocês. Mas do lado dos pais, nós precisamos considerar essas informações. Na quinta-feira eu falei com alguns pais que estavam lá, pais de adolescentes, resumidamente sobre isso. E eu usei como uma ilustração para introduzir esse assunto, a história do menino, do tigre e do pai, que nós ouvimos aí e assistimos nas últimas 2 semanas repetidas vezes. Por que eu usei essa história? Porque eu acredito que essa história é um retrato muito bem pintado da realidade da vida familiar hoje. Permita-me ressaltar algumas coisas nesse retrato. Bom, primeiro, nós temos um pai passando um final de semana com seus filhos, mas está faltando nessa família a mãe. Por quê? Porque ambos são separados. A mãe mora num estado e o pai mora em outro. Segundo, o pai está tentando cobrir com amor e com afeto e compensar os dias de distância, de afastamento. E então nós temos pais carentes e filhos carentes. Terceiro, as regras são quebradas. São quebradas por quê? Porque em algum lugar existe um problema, ou no coração do filho, ou no coração do pai, existe um sério problema com a questão de autoridade.
Ou é o pai que não conseguiu transmitir esse princípio ao filho, ou é o filho que se recusou a receber do pai. Mas em algum lugar existe um problema com o princípio da autoridade. Mais do que isso, a atitude daquele garoto em relação àquele tigre, que é um animal feroz, que deveria ser respeitado pelo perigo que ele simboliza para uma criança, nos conta um outro problema daquela família: a ausência do princípio do respeito. Do respeito, inclusive, àquilo que está fora de controle, que nós falamos tanto aqui em Eclesiastes nas últimas semanas. Nós aprendemos com o sábio Salomão, com o pregador, que o melhor jeito de lidar com aquilo que está sob controle é sendo prudente diante do que está fora do controle. Seja um governante, seja um patrão, ou seja um pai, ou seja um tigre. O que a sabedoria manda é que você seja prudente, obedeça às regras diante daquilo que está fora de controle. Mas aquele menino provocou insistentemente, e eu brinquei com os pais na quinta-feira e disse: olha, o tigre deixou barato. Pelo tanto de provocação que ele recebeu, ficou barato. Porque até quem assiste aquele vídeo fica irritado com as provocações que aquele moleque faz em relação ao tigre. Muito bem, essa história deve ter outros personagens. Talvez um guarda que estava por ali, ou pelo menos um fiscal do zoológico, ou pelo menos algum funcionário do zoológico que poderia dizer: olha, é proibido pular essa grade. Ou a própria grade deveria ser respeitada. Ou talvez uma plaquinha que estava ali. E o problema é que as autoridades fora da família também não são respeitadas. Mas há um outro problema, e eu acredito que esse é ainda mais grave: alguém estava filmando. Ou seja, esse espetáculo nefasto agrada ao gosto da sociedade do século 21. A sociedade do século 21 gosta inclusive de filmar as coisas terríveis e temerosas que se fazem debaixo do sol. Ou seja, alguém estava filmando aquela loucura que estava acontecendo ali. Esse espetáculo já foi visto por milhares e centenas de milhares de pessoas, incluindo nós mesmos, depois que o vídeo foi postado no YouTube. Sabe por quê? Porque nós gostamos disso tudo. Aonde está o problema? O problema é que nós estamos numa sociedade em que a figura paterna tem deixado de cumprir o seu papel. Pelo menos deixado de cumpri-lo como manda as Escrituras. Essa sociedade onde falta respeito à autoridade, onde falta cautela, prudência, onde as famílias estão quebradas, onde as pessoas estão carentes, é uma sociedade que não tem apreço nem cuidado pela família. E o responsável principal disso, desde o princípio, é o cabeça do lar. Porque quando cada casamento debaixo do sol, pelo menos neste solo, é celebrado, todos os homens gostam de ressaltar o fato de que o próprio Deus os estabeleceu como cabeça do lar. Se existe o bônus de ser o cabeça, de ser o líder, existe também o ônus. E qual é o ônus? Pesa e recai sobre nós a responsabilidade do ensino, da preservação, do cuidado, do afeto, da prudência e da sabedoria. E então este problema, meus queridos companheiros pais, porque eu também sou, este problema é principalmente nosso. Poderia apenas ser uma crônica, mas não é. A história real do menino, do tigre e do pai, é a história de todos nós. Porque somos nós que quebramos regras de trânsito diante dos olhos dos nossos filhos. Somos nós que transgredimos leis do nosso país diante dos olhos dos nossos filhos. Somos nós que não respeitamos a presidente do nosso país quando nós vibramos quando alguém a xinga dentro de um estádio. Somos nós que ensinamos os nossos filhos que eles podem xingar autoridades, quando nós concordamos com isso. Somos nós que permitimos que a degradação dos princípios e dos valores alcance a nossa casa. Mas o que fazer então diante desse quadro, uma vez que ele tem a ver conosco? O que fazer? Bom,
Paulo está lidando exatamente com a sociedade assim, onde os valores estão sendo corrompidos, os princípios estão sendo corrompidos, as tarefas dentro da casa estão sendo distorcidas, as responsabilidades estão sendo invertidas, as prioridades estão mudando. Paulo se dirige a essa família e fala: para tudo, não importa em que tempo, ou em que época, ou em que cultura você viva, é dever dos filhos obedecerem e honrarem seus pais, para que vão bem. E é dever dos pais criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e não provocar a ira deles. Bom, então os passos são os seguintes. Primeiro, está aí no versículo 4. A primeira ordem: não provoqueis a ira dos vossos filhos. O que isso significa? Bom, o texto ele não parece muito claro para nós, e a gente precisa fazer um certo exercício para entender. Durante muito tempo eu achei, inclusive, que esse texto estivesse falando do quê? Daqueles momentos que a gente fica implicando com as crianças, às vezes no sentido de brincar, e pai gosta de fazer isso muito, principalmente com filho homem, e a gente fica implicando com eles, e mexendo, e puxa aqui, aperta ali, e cutuca, até eles ficarem irritados. Sempre tem uma mãe por perto falando: cuidado, brincadeira de mão não presta, não termina bem. Não é assim? Mas não é isso que significa não provocar a ira dos seus filhos, ou provocar a ira dos seus filhos. Isso é uma brincadeira, e a gente deve ser cuidadoso com as brincadeiras, principalmente considerando o nosso tamanho. No meu caso, eu já não tenho tanto problema, porque o meu já está quase do mesmo tamanho, sou eu que tenho que tomar cuidado com ele, porque ele não mede muito as forças, eu meço mais do que ele. Mas a questão não é essa, a questão é o quê? A questão é: quando que eu provoco a ira do meu filho? Quando eu deixo de dar para o meu filho aquilo que ele precisa, que ele merece. Veja só, as duas questões. O que o meu filho precisa? Meu filho precisa de padrões claros, meu filho precisa de limites claros e objetivos, meu filho precisa saber quais são as consequências de quebrar os limites. Meu filho precisa ser educado, treinado, discipulado. E se eu deixar de dar qualquer uma destas coisas para ele, qualquer um destes princípios, se eu não cumprir essa tarefa, lá na frente, quando ele passar por uma dificuldade, e ele não souber atravessar essa dificuldade, e ele souber que havia uma maneira certa de atravessar por elas, e que eu, o pai dele, não o ensinei, sabe contra quem ele vai ficar irado? Contra o pai. Eu não sei se é o caso daquele garoto, mas você pode imaginar aquele garoto quando ele estiver com 18 anos e não puder, por exemplo, jogar basquete. Sabe de quem que ele vai lembrar? Do tigre, pastor. Não é do tigre. Ele vai lembrar do pai. Do pai que não lhe puxou pela orelha, se fosse necessário, e falou: fica aqui junto de mim. É dessa figura que ele vai lembrar. Então, eu e você que somos pais, nós precisamos considerar isso. O que provoca a ira do meu filho? Saber que eu deveria ter dado algo para ele que eu não dei. Isso também tem a ver com elogiar quando eles fazem uma coisa correta. E às vezes a gente fica lá querendo dar uma de durão e não dá o braço a torcer. Mas eu preciso elogiá-lo também, porque algum dia outra pessoa vai elogiá-lo. E terrível será se quem elogiá-lo for um traficante, por exemplo, que quer seduzi-lo. E depois de seduzido pelo traficante, e depois que ele estiver na pior, sabe o que ele vai lembrar? Esse camarada só me atraiu e só me seduziu porque ele fez uma coisa que meu pai nunca fez, que foi me elogiar e me valorizar. Por isso eu me tornei amigo dele. Contra quem a ira vai se acender? Contra o pai. Então o que Paulo está dizendo é: dê para o seu filho aquilo que é do seu filho. Dê para o seu filho aquilo que é dele, porque se você não der, ele vai ficar irado com você mais tarde. Não provoque a ira do seu filho, dê limites para ele. Se ele quer beber, lembre-o a respeito de todos os riscos relacionados com a bebida. O risco de ficar viciado, o risco de beber além da conta, o risco da saúde. Você não precisa chegar e rechaçá-lo com uma regra, dizendo não pode e não faça. Não, explique para ele. Óbvio,
lembre de conjecturar, lembre de considerar que existe idade para explicar as coisas. Não adianta você tentar explicar esses princípios para uma criança de 6 anos. Para a criança de 6 anos basta o não e ponto final. Ah, mas por quê? Por que não? Mas quando você estiver lidando já com um adolescente, com um jovem, aí você pode começar a explicar coisas mais profundas para eles. Que aí eles têm capacidade de entender o que você está falando. E considerando cada uma das etapas da vida, dê as respostas, dê as explicações, mas acima de tudo, dê os limites. Porque são exatamente os limites que vão servir para o seu filho e evitarão que ele fique irado com você. Você pergunta assim, pastor, é fácil isso? O senhor tem conseguido? Eu vou dizer para você, é muito difícil. É muito difícil, porque em primeiro lugar isso envolve a gente também. Porque para eu dar limites para os meus filhos, eu tenho que ter limites. Então nós vivemos um grande conflito. Eu quero dar uma educação perfeita para o meu filho, mas eu não tive uma educação perfeita e eu também não sou perfeito. Então o desafio é orar e pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria, força, para que a gente possa melhorar com os nossos filhos. A gente melhorar e melhorar também os nossos filhos. Então, primeira tarefa, para que você seja um bom pai, não provoque a ira dos seus filhos. Dê a eles os limites, eles precisam disso. É a tarefa que o Senhor entregou a nós, homens, chefes da casa, líderes do lar. Segundo, cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, vocês têm duas responsabilidades além de dar os limites, de não provocar a ira. Vocês têm a responsabilidade de ensinar e a responsabilidade de disciplinar. Ensinar e disciplinar. O texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 6 diz que, olha, o Senhor fala através de Moisés ao povo: a lei que vocês receberam de mim, vocês devem inculcar essa lei na mente dos seus filhos. Como é que vocês vão fazer isso? Ah, vocês vão fazer isso sentado ao redor da mesa, vocês vão fazer isso andando pelo caminho, vocês vão fazer isso de tal maneira que vocês vão impregnar isso neles. Se necessário for, colhe a escrita na mão e colhe na testa. Se necessário for, e com certeza é necessário, coloque o texto escrito e colado na porta da sua casa. E se o seu filho for como o meu, põe na porta da geladeira, vai dar mais resultado. Para que eles vejam, para que eles olhem, para que eles lembrem. E não só eles, nós também. E é interessante que se você observar lá em Deuteronômio capítulo 6, logo no início, você vai ver qual é a lei que é recitada ali por Moisés. Bom, eles tinham um conteúdo de lei já bem vasto. Tinha o resumo que nós gostamos de citar dos 10 mandamentos. Mas qual é a lei que é citada ali? É o resumo de toda a lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele está dizendo, olha, faça o seu filho lembrar que ele deve amar a Deus. Porque se ele amar a Deus, ele vai ter um padrão, um princípio para realizar qualquer outra coisa na vida dele. Porque se ele amar a Deus, ele vai em primeiro lugar lembrar que ele deve agradar a Deus e não aos homens. Então na hora de tomar as suas decisões, ele não vai tomar decisão por aquilo que ele mais gosta ou por aquilo que a maioria gosta. Ele vai tomar decisão por aquilo que é certo, porque ele quer fazer aquilo que Deus gosta, antes de fazer o que ele mesmo gosta. E então é nossa tarefa, meus irmãos pais, ensinar os nossos filhos. Nós vivemos numa sociedade que perverteu esse princípio. E na nossa sociedade, a tarefa do pai é ganhar dinheiro e garantir o sustento da casa. Ponto final. E qual que é a tarefa da mãe? Bom, se ela puder ganhar dinheiro também vai ajudar. Mas o principal é que ela cozinhe, que ela limpe a casa, que ela ensine o filho e que ela discipline. E o bonitão vai para o sofá. De preferência com controle remoto na mão. De preferência uns 200 canais para ele ficar ali mudando sem parar em nenhum. Só para fazer o tempo passar. Conquanto que as contas estejam pagas, tá beleza. Mas isso é uma perversão do princípio que foi estabelecido pela palavra de Deus. Porque o que garante o futuro dos nossos filhos não é o dinheiro. Essa é uma grande ilusão. Dinheiro nunca garantiu o futuro de ninguém e nunca vai garantir. A palavra de Deus diz o que sobre o dinheiro?
olha, não ajunte tesouros nessa terra, porque aqui acontecem 3 coisas com os tesouros. Ou a traça corrói, ou a ferrugem corrói, ou alguém rouba. E se não acontecer nenhuma dessas 3 coisas, você vai morrer. E no dia que você morrer, você vai para debaixo da terra nu, ou vestido com uma roupinha, mas você não vai levar nem seu carro, nem sua casa, e nenhum patrimônio seu lá para baixo. E com o seu filho não vai ser diferente. Nós estudamos em Eclesiastes que há filhos que não recebem nada dos seus pais e constroem coisas grandes. E há filhos que recebem coisas grandes dos pais e terminam sem absolutamente nada. Dinheiro não garante o futuro de ninguém. Sabe o que garante o futuro de um filho? O que garante o futuro de um filho é exatamente a fé, que você pode ensiná-lo nos caminhos dela. Porque a vida aqui, segundo os Salmos, ela sobe a 70 anos. E quando passa disso, 80, 90, 100, a Bíblia diz que é canseira e enfado. 99,9 dos casos. Vai ter uma exceção ou outra por causa da misericórdia de Deus. De alguém que semeou coisas boas ao longo da vida toda e Deus o recompensa com longevidade. Mas são raros os casos. A Bíblia diz que subiu a 70, quando passa disso, meu amigo, você está fazendo hora extra, mas você está fazendo hora extra num lugar ruim. É canseira e enfado. Muito bem, se é canseira e enfado, eu não posso me preocupar em dar para o meu filho apenas 70 anos, porque a Bíblia também fala de uma vida eterna. E essa vida eterna só pode ser em 2 lugares, ou no inferno ou no céu. Bom, é óbvio que eu não quero o inferno, nem para mim, nem para o meu filho, e nem para ninguém. Mas o que é necessário para habitar nesse céu? Olha, é necessário crer no Senhor Jesus. Ele é o pagamento por todos os nossos pecados, e quem crer nele tem a vida eterna. Então o que eu preciso deixar como patrimônio para o meu filho? Eu preciso ensiná-lo a respeito da verdade, eu preciso dar limites para ele, e eu preciso dar para ele o maior de todos os tesouros. Eu preciso dar para ele Cristo Jesus. E para eu poder dar Cristo Jesus para o meu filho, eu primeiro preciso tê-lo no meu coração. Então, ser um bom pai significa dar limites para os filhos e ensiná-los e discipliná-los. Mas a principal verdade que eu preciso ensinar para o meu filho é a respeito de Jesus. Ele é a garantia do futuro do meu filho. Então, o pai dentro da casa, a grande prioridade dele não é ganhar dinheiro. A grande prioridade dele é transmitir para o seu filho aquilo que de fato vai garantir o seu futuro. É transmitir a fé em Cristo Jesus. Você pode ser o mais bem-sucedido profissional da sua área, o mais bem-sucedido empresário da sua cidade. Você pode ser excelente em tudo que você faz. Mas nenhum sucesso nesta vida compensa o fracasso de perder um filho. Para as drogas, para uma vida de licenciosidade, para a corrupção, para a malandragem, para a malícia. Então, antes de investir nas coisas, eu preciso investir nas pessoas, especialmente aquelas que estão debaixo dos meus cuidados, os nossos filhos. Ensina os teus filhos, cria-os na disciplina do Senhor. Então, o meu desafio prático para vocês e para cada um de nós, isso me envolve também, que somos pais nessa manhã, é o desafio de primeiro, aprender a verdade da palavra do Senhor, para que eu possa sentar com meu filho na hora do almoço, para que eu possa sentar com ele na hora da janta, para que eu possa no momento de caminhada, para que eu possa no momento que eu levá-lo comigo para conhecer o meu trabalho, eu possa contar para ele, insistir, falar com ele a respeito daquilo que de fato é importante na vida. Antes de ensinar o seu filho a ganhar dinheiro, ensine-o a ganhar o céu. E isso é somente pela fé em Cristo Jesus. Esse é o grande desafio para nós pais. Antes de ensinar o seu filho a ganhar dinheiro, ensine-o como ganhar o céu. Que é graciosamente através de Cristo Jesus. Se nós fizermos isso, eu acredito que todos nós poderemos dormir contente, saber que fomos pais bem-sucedidos. E a disciplina? Bom, a disciplina é outra tarefa, também é uma tarefa árdua. Por que é uma tarefa árdua? Porque não é gostoso, é duro. Disciplinar, e os nossos filhos não acreditam nisso, e vocês são adolescentes que estão aqui, jovens ou solteiros, vocês não acreditam nisso até hoje, mas no dia que você tiver um filho,
e você tiver que discipliná-lo, você vai descobrir que esta frase que eu vou citar agora, ela é absolutamente verdadeira. Dói mais em nós do que neles. Não tenham dúvida sobre isso. Pegar uma varinha bem fininha, como a Escritura manda, e disciplinar um filho é uma tarefa para quem ama. Não é uma tarefa para quem diz que ama. É tarefa para quem ama. Porque só muito amor para levar um pai a disciplinar. E a tarefa da disciplina é do pai, não é da mãe. Vou repetir. A tarefa da disciplina é do pai, não é da mãe. A mãe pode dar uma prévia, só para deixar a pessoa já, o seu filho já amaciado. Ela pode dar uma prévia. Na ausência do pai, ela também pode. Mas na presença do pai, a disciplina é do filho. Quando eu falo disciplina, eu não estou falando de castigo. A gente tem uma dificuldade com essas duas palavras. Castigar e disciplinar são coisas diferentes. E eu quero dizer para você, nunca discipline o seu filho com raiva, porque senão vai deixar de ser disciplina e vai ser castigo. E o castigo não vai produzir um bom resultado. A disciplina é para ser feita diante do Senhor. É para ser feita com oração, com temor e tremor diante de Deus. A disciplina é para ser feita com bom senso. A disciplina é para ser feita com as Escrituras abertas, explicando claramente o porquê da disciplina. Mas a disciplina tem que acontecer, porque se ela não acontecer, o seu filho talvez um dia vá ser disciplinado por um tigre. Ou talvez ele vai ser preso e disciplinado por um policial. Ou talvez ele vai ser disciplinado por alguma instituição. A disciplina é necessária. Não estou dizendo que você tem que marcar na agenda dia de disciplinar. Não. Mas quando acontecer alguma coisa, haja como a palavra de Deus manda você agir. Eu devo ensinar e eu devo também disciplinar. É a prova, é o momento teste. E esse teste é para nós todos. Bom, isso tudo é duro, é difícil, mas há uma maneira doce e prática de realizar tudo isso. E eu quero encerrar descrevendo isso para vocês. No livro de Tim Charles, sobre como educar filhos, ele fala sobre 7 coisas que um bom pai diz. E eu quero terminar com isso. Porque eu acredito que estas 7 frases, elas resumem o que significa criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Elas explicam de forma prática. Primeira frase, guardem bem, pais. Nós precisamos aprender com Tim Charles. Primeira frase. Bons pais dizem para os seus filhos: eu amo você. Bons pais dizem para os seus filhos: eu amo você. Poucas coisas são mais importantes para um filho do que saber qual a sua condição perante os seus pais. Ao pensar na minha infância, lembro-me de alguns amigos que viviam em incerteza no seu relacionamento com seus pais, mais especificamente com seu pai. Eles ansiavam ouvir palavras de amor e aprovação. Mas eu também via outras crianças que tinham total confiança nesse amor e aprovação. Muitas vezes a diferença era pouco mais do que 3 simples palavras repetidas com frequência: eu amo você. Os homens podem ser tão mesquinhos, tão orgulhosos, ao ponto de reter essas 3 palavras. Contudo, não existe uma única boa razão para você fazer isso. Quanto mais embaraçoso parecer dizê-las, mais urgente o será. Quanto mais embaraçoso parecer dizer para o seu filho: eu te amo, mais urgente é dizer isso. Eu amo você, ele precisa ouvir com frequência. Segunda frase: deixe-me dar um beijinho que passa. Deixe-me dar um beijinho que passa. Mesmo quando criancinha, eu me lembro de observar 2 tipos de pais na minha igreja. Quando uma criança caía e se arranhava, e arranhava os seus joelhos, eu via os pais reagirem de 2 modos. Alguns pegavam seus filhos, colocavam-nos de pé e lhes diziam para superar aquilo, abre aspas, está tudo bem, siga em frente, não foi nada. Eles queriam que suas frágeis crianças ficassem mais firmes.
Haviam outros pais que pegavam seus filhos, seguravam-nos em seus braços, demonstravam consolo e diziam: deixe-me dar um beijinho, que passa. Esses eram pais que desejavam que suas ásperas crianças ficassem mais frágeis. Certamente há um momento em que você deve dizer ao seu filho para seguir em frente, mas existem muitos momentos para demonstrar amor e preocupação em meio a essas quedas e machucões da infância, assim como em meio aos pecados e erros mais sérios que vêm com a idade. Com os pais que admiro, aprendi o valor de dizer: deixe-me dar um beijinho que passa. Embora, obviamente, a expressão seja diferente à medida que os filhos crescem. Às vezes a gente quer endurecer demais os filhos da gente antes da hora. E a gente precisa cultivar filhos com um coração quebrantado e mole. Filhos que saibam que são frágeis e que precisam de ajuda. Porque no fundo nós somos adultos frágeis e que precisam da ajuda do Senhor. Os durões são também incrédulos. Para ser alguém que tem fé, você precisa ter coração mole. E eu quero que o meu filho tenha fé, então eu preciso que ele tenha um pouquinho de um coração mole. Deixa eu dar um beijinho que sara, é importante. Terceira frase: venha comigo, venha comigo. Há muitas coisas na vida que são mais bem percebidas do que ensinadas. Com frequência, a melhor maneira de treinar um filho é deixá-lo participar da sua vida. Um pai que admiro me ensinou a distinção entre estar face a face com meus filhos e estar ombro a ombro com eles. Eu vi essa paternidade ombro a ombro no meu próprio pai, que frequentemente me levava consigo em suas andanças, ou melhor ainda, ao seu trabalho. Isso me permitiu ver o valor de fatigar-se em um dia árduo de trabalho e o valor de desenvolver relacionamentos com clientes, fornecedores e tantos outros. Isso me permitiu ver que o trabalho é uma extensão do resto da nossa vida, e não apenas uma parte da vida que existe em si mesma. Os pais que eu tenho admirado são os pais que dizem aos seus filhos: venha comigo, venha conhecer o que eu faço. Quarta frase: por favor, me perdoe. Todo pai peca contra todos os seus filhos. Ele provavelmente faz isso todos os dias. Lamentavelmente, o pecado é tão inevitável quanto a morte e os impostos. Os pais precisam ter o hábito de identificar seus próprios pecados, e especialmente aqueles que são feitos contra os seus filhos, e pedir perdão. Porém, à medida que penso em retrospectiva, eu vi e ouvi isso em muitos poucos pais. Há apenas alguns poucos os quais eu sei que consistentemente identificam o seu pecado e buscam perdão para eles. Ao considerar meus 14 anos de paternidade, eu vejo muito pouco disso também. A prática parece muito mais difícil do que a teoria. O bom pai é aquele que humildemente e cuidadosamente diz ao seu filho quando erra: por favor, me perdoe. Quinto, você está perdoado. Assim como todo pai peca contra todos os seus filhos, todo filho peca contra o seu pai. O pai que pede perdão também precisa estar pronto a estender o perdão. Todo pai pune seu filho em certas ocasiões com a disciplina, mas muitos deles punem seus filhos da pior maneira, guardando rancor ou deixando seu filho sofrer sem perdão, enquanto o pai não lhe dá a reconciliação. Nossos filhos precisam ser perdoados e precisam experimentar a alegria da reconciliação. Aqui eu penso em um pai que eu conheço e que admiro, o qual me ensinou que um bom pai não diz simplesmente está tudo bem, mas sempre vai adiante e diz: você está perdoado. A sexta frase: vamos orar. Vamos orar. Há um pai que eu admiro, o qual apenas conheci nas páginas dos livros que ele escreveu. De tudo que ele escreveu, o que mais me fascina são os modos como ele ora com seus filhos. Ele separa um tempo especial na semana para cada filho, e naquele tempo ele indaga sobre as suas almas e ora por elas. Isso soa uma prática admirável.
e no ritmo da vida diária, com todos os seus altos e baixos, Ele também está pronto a guiá-los a buscarem o poder de Deus, o auxílio de Deus, a sabedoria de Deus, o perdão de Deus. Aqui Ele os ensina o melhor e mais profundo tipo de dependência no melhor e maior auxílio do mundo. Eu aprendi com Ele que o bom pai está pronto a dizer: vamos orar. Por último, e última das 7 frases que um bom pai deve dizer aos seus filhos: você não consegue, você não dá conta. Nós vivemos em um tempo no qual os pais são conhecidos por serem extravagantes em seu louvor aos seus filhos e por assegurar-lhes sempre com otimismo: vocês conseguem qualquer coisa. Mas o bom pai assegura a seus filhos que na área mais importante eles não conseguem. Eles simplesmente não conseguem. Um dos maiores desafios que todo pai cristão enfrenta está em mostrar aos seus filhos que o comportamento é um reflexo do coração, e que o filho não pode simplesmente decidir mudar o seu próprio coração. É impossível. E é aqui onde o Evangelho se torna tão precioso, porque ele começa com essa incapacidade, conduz diretamente ao sangue e à justiça de Cristo, e assim à capacitação do Espírito Santo. Os pais que eu amo e admiro são os pais que asseguram aos seus filhos: vocês não conseguem, e que rapidamente os conduzem ao Evangelho e ao Salvador, que consegue. E dizem para os seus filhos: só um conseguiu, só um consegue, e ele é Jesus. Eu estou ansioso para ouvir o que você tem aprendido com os bons pais. Então, você pode também continuar estas frases dizendo a respeito do que os bons pais têm dito para você. Mas este resumo é para mostrar para nós pais o que nós precisamos dizer para os nossos filhos. Se alguma dessas frases tem faltado, o meu apelo hoje, como pai, mas também como filho, a todos vocês, diante da tarefa que nós temos de criar os nossos filhos na demonstração e na disciplina do Senhor, é que nós façamos dessas frases rotineiras na criação dos nossos filhos. Que nós sigamos o exemplo que Tim Charles cita para nós aqui, muito bem citado, e que a gente possa, de fato, exercer uma paternidade que seja significativa e que faça diferença na vida dos nossos filhos.